Todos. A gente já vai chamar o Dr. Getúlio aqui também como convidado. Pode convidar ele. Então deu. E aí nós vamos começar a live muito interessante hoje. O meu sócio, o Dr. Getúlio. Uma questão da pandemia que muitos já vêm perguntando. Olha lá, já entrou o Dr. Getúlio. Opa, entrou o Dr. Getúlio. Olha aí. Manda um abraço pro pessoal do Instagram aí, doutor. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. É um assunto que já tem trazido bastante discussão no âmbito do escritório e no âmbito de todas as pessoas, toda a área da nossa vida, tanto da área familiar, como a área de amigos, de clientes e até pessoas que quando tem o conhecimento que você é um advogado, eles acabam puxando o assunto que é a respeito dos contratos bancários nesses tempos de pandemia. Doutor, vamos fazer a abertura oficial agora. Já estamos conectados em todas as redes. No Instagram, então, Dr. Carlos Hayashida, o Instagram do Dr. Getúlio, meus amigos do Facebook, meus amigos da TV Seu Web, meu amigo Esmeraldo, de toda a parte do oeste do Mato Grosso, da nossa princesinha do oeste, Cáceres. Um abraço. Hoje, então, os efeitos bancários na pandemia. Então, pessoal, muitas das questões que a gente veio tratando durante todas essas lives, segunda-feira às 8 horas, e já convido para a próxima segunda-feira também, pedindo para ir curtindo aí, para a gente divulgar o máximo possível nossa live, principalmente no Instagram também, que é muita gente procurando a gente, pedindo para que dê atenção para os seguidores do Instagram. Então, vamos curtindo, colocando o coraçãozinho aí para aumentar a expansão do nossa visualização. Uma matéria muito importante, né? A questão bancária, a questão financeira. A gente passou por essa guerra biológica, vem passando, principalmente o estado do Mato Grosso começa a piorar a situação agora, né, doutor? Isso. E agora começa a vir a onda que a gente já esperava que ia acontecer, que é a onda econômica, a onda da crise financeira, e isso vai impactar principalmente na questão bancária, até porque quase todos nós aí, profissionais liberais, os autônomos, funcionários públicos, seletistas, quase todo mundo hoje em dia recebe aí por meio bancário, inclusive bancos digitais hoje diminui, que nem tem sede própria e faz toda a transação por meio digital. Então essa situação hoje que a gente vai enfrentar, a gente vai ver essa situação, um foco principalmente na questão financeira bancária. E nada melhor do que o nosso convidado de hoje, Dr. Getúlio. Para quem não sabe, Dr. Getúlio, meu sócio, especialista em direito civil, trabalhou muito tempo de cooperativa de crédito, colega aí desde alguns anos atrás, para não revelar nossa idade, irmão de farda, o O do nosso escritório de advocacia, o OH Advocacia. Então, é um prazer, doutor, receber finalmente o senhor aqui na live nossa, do nosso escritório, para falar um assunto tão importante e que você domina bastante. Então, vou passar a palavra para dar os abraços iniciais para o pessoal todo e já iniciar um pouco aí o nosso conteúdo de hoje. Boa noite a todos. Está com você, doutor. Boa noite. Agradecer os adjetivos do Dr. Carlos. Nós somos companheiros de NPOR, servimos juntos na cidade de Corumbá. Ele ficou um tempo a mais do que eu acabei retornando, mas é meu sócio, né, juntamente com o Dr. Wesley e o Dr. Rafael Molina, né, que vive, labuta bastante aí para o sucesso do escritório. Bem, esse é um assunto que a gente tem visto no dia a dia, né, e os questionamentos das pessoas. Porque nesse período de pandemia
reflete o que nos pedidos de demissões, e quem pode sofrer com isso é as instituições financeiras, no que se refere às suas operações. Bem, as operações financeiras, né, as operações de crédito firmado com os clientes, tanto pelos bancos comerciais ou pelas cooperativas financeiras, elas, em sua maioria, são formalizadas por cédula de crédito bancário, né? Então, cédula de crédito bancário, ela é um título executivo extrajudicial, baseado ali na Lei 10.931 de 2004, que tem uma série de requisitos. Quem emite ela, por mais que as instituições financeiras já tenham os modelos, os padrões aqui, que cada sistema ou cada instituição utiliza, mas na verdade quem é o emitente da cédula de crédito bancário é o correntista contratante. Então ali ele declara que ele está pegando o crédito, ele compromete o pagamento dessa dívida da forma pactuada com o banco ou com a cooperativa de crédito. Doutor, aproveitando uma pausa sua da água aí, mandar um abraço aqui para nossa eterna colaboradora do escritório H Advocacia, que acreditou na gente no começo, Suelen, está nos assistindo. Um abraço, Suelen. Um abraço para o nosso amigo corintiano também e o corintianozinho aí que está crescendo, que faz aniversário hoje também. Um abraço. E a Aline, nossa atual secretária, que também fez aniversário no domingo. E a Suelen faz aniversário amanhã. Um abraço a todos vocês aí. Um abraço aqui, meus amigos Renan, também nosso contador de apoio aqui do escritório, fazendo um trabalho excelente de parceria junto com a gente na questão contábil eleitoral. Nosso 08, Giancarlo Peralta, Bugre, lá de Bonito, um abraço, Bugre. Várias pessoas, o ilustre Pedro Luiz Shinohara nos assistindo hoje. Grato pela presença vossa aí, que os primeiros caminhos do judô do Mato Grosso. Um abraço, professor. Então, doutor, entrando já no assunto, antes de a gente explorar um pouco do vosso conhecimento, trazer para o pessoal nosso aqui que está nos assistindo, o que é esse contrato, né? O senhor já deu uma pincelada, mas dentro do Código Civil, como que fundamenta esse contrato bancário, como que é fundamentado hoje dentro do nosso Código Civil? Na verdade, o conceito de contrato não tinha definição no Código Civil de 1916, né? Todavia, no novo Código Civil em 2002, que não é já mais novo, no seu artigo 104 somente faz referência, deixando claro que para a validação dele é necessário 3 requisitos: a capacidade do agente, o objeto lícito possível determinado ou determinável e a forma prescrita e não defesa na lei. Bem, e aonde os contratos bancários se enquadram nesses requisitos? Bem, os contratos bancários, as operações financeiras, elas são firmadas entre pessoas capazes, ou seja, o cliente que já preencheu o cadastro, já é cliente, já movimenta, e a instituição financeira, que é uma pessoa jurídica. O objeto é lícito e determinado, porque é uma concessão de crédito, na maioria das vezes, para aquisição de bens ou serviços. A forma prescrita em lei é o que eu disse. Tem a previsão legal, né, que na maioria das operações, que são a cédula de crédito bancário, letra de crédito imobiliário e cédula de crédito imobiliário. Aproveitando até a questão, o doutor fez um artigo interessantíssimo sobre a questão dos cheques especiais. O cheque especial já vinha com uma legislação anterior também, né? Dentro dessas cédulas de crédito, você está falando, o cheque também é uma delas, né? O cheque especial, ele teve a limitação dos juros em 8% a contar de agora, 1º de junho, né? Com aquela ressalva de que cada instituição financeira pode cobrar uma tarifa em determinado limite. Eu sempre falo nas aulas, doutor, que a gente aprende muita questão de direito sem entrar a fundo na legislação legal, a gente entender bem os princípios que norteiam essa relação, né?
Então seria interessante passar para o pessoal que está nos assistindo, bastante gente aí que são líderes nas suas comunidades, nos seus bairros, na sua cidade interior, pessoal do Mato Grosso inteiro nos assistindo, Juína sempre presente, Gilberto, um abraço, Leandro, um abraço, nosso vereador Neguinho também nos assistindo aqui, nossos amigos de Corumbá nos assistindo, Robert Veiga também, um abraço, Robert, tá me devendo um café aí na padaria, né, Robert? Quero ver quando que você vai me convidar. Então passa pra gente de forma rápida e simples, mas pelo menos para dar esse norte dos princípios do contrato de trabalho pra gente. Contrato de trabalho não, do contrato bancário pra gente. Bem, os princípios básicos que norteiam o direito contratual, né, é a autonomia da vontade, que é a liberdade que as partes têm de se adequar aos modelos existentes, que são os contratos típicos, ou ajustar um instrumento que melhor atende o caso dele específico em alguma oportunidade, que são os contratos atípicos. Tem também o princípio da força obrigatória dos contratos, também conhecido aí no mundo jurídico como pacta sunt servanda, que é que os contratos devem ser cumpridos conforme foram ajustados, tá, pelas partes. Existe também o princípio da relatividade contratual, que em regra geral, que as regras contratuais elas vinculam somente os sujeitos do contrato, né, os sujeitos e o objeto do contrato. A exceção a essa regra é quando essa vinculação ela é determinada por legislação. Tivemos uma situação agora que até está sendo bastante discutida, que teve alguns estados fizeram projetos, as assembleias legislativas fizeram os projetos de lei para fazer a suspensão ou a prorrogação da cobrança dos empréstimos consignados, né? É até louvável essa iniciativa da Assembleia Legislativa, mas do meu ponto de vista, a Assembleia Legislativa não tem competência disso, porque quem tem competência para falar sobre direito contratual é a União. Tá? Isso também tem um outro princípio que é importante, é a boa-fé contratual, ou seja, a pessoa ciente das condições do contrato, ela adere o mesmo, ela firma o mesmo com a outra parte, não se utilizando de ato simulado, ou buscando ter lá na frente, buscar uma revisão contratual, desse tipo de coisa. Deixa eu até pegar um gancho aqui, doutor, nessa questão, que a gente vem batendo aqui em praticamente todas as áreas que a gente vem lidando, né? Na questão trabalhista, questão previdenciária, questão eleitoral, civil, criminal, inclusive, né? Esse princípio é de extremamente importância para a gente analisar essa situação que a gente passa hoje, de uma pandemia, num estado de calamidade pública, um estado de exceção praticamente. A gente está vendo aí a questão dos auxílios, né? Os auxílios emergenciais até que o governo está fazendo, e a gente vê algumas questões de fraudes, algumas questões de trabalhador querendo ganhar de empregador, de empregador querer ganhar de funcionário. E aqui no direito bancário esse princípio também tem que ser o norte da relação contratual do cliente com o banco. Porque o pessoal, enquanto não entender que a gente tem que passar junto por essa onda que vai piorar ainda mais aqui no Brasil e que está chegando essa onda econômica financeira, se as duas partes do contrato aí não tiver a boa fé objetiva, todo mundo vai sair perdendo, porque entrar uma crise financeira mesmo, vai faltar emprego, vai faltar dinheiro para os empresários poder contratar gente, vai faltar capital dentro do mercado financeiro, e por consequência aí a gente vai entrar numa recessão grandiosa e que daqui a pouco não há instituição financeira nenhuma, e muito menos aí nós clientes para poder usar essas instituições, por falta até de uma boa fé objetiva ali, uma boa fé de ambas as partes para passar por essa situação que muitos ainda não estão entendendo a gravidade que nós estamos passando. Então, interessantíssimo aí para todos, inclusive aqueles que não estão assistindo, essa questão da nossa boa fé contratual
que tem que ser base principal aí para a gente lidar, principalmente nessa crise. Não só na crise, mas para que a gente aprenda com a crise a ter uma cultura, uma vivência, uma relação, aí, inclusive contratual, com as pessoas que a gente faz o pacto, né? Para sobreviver melhor e duradouro essa relação que a gente tem com os nossos bancos. Bem, como disse, você também me conhece, as pessoas que já trabalharam comigo e que trabalham comigo sabem meu posicionamento. Para mim, toda relação, ela é contratual ou não, ou extracontratual, até de relações humanas, ela deve partir de uma boa fé. Porque a partir do momento que você deixa essa boa fé de lado, você acaba entrando naquela linha ali da malandragem, que é aquele infelizmente é o conhecimento ali que as pessoas que moram fora do país têm aquele brasileiro. Então a observância do princípio da boa fé, não só na relação contratual como a gente está falando aqui, mas também nas relações interpessoais, é de extrema importância. E eu sei que o doutor vai entrar agora num dos princípios que vai nortear principalmente essa questão da pandemia aqui, que é a questão da imprevisão, que inclusive em vários outros ramos do direito a gente tem discutido muito o caso fortuito e caso de força maior. Isso. O artigo 478 do Código Civil fala sobre a resolução por onerosidade excessiva, né, especificamente pela teoria da imprevisão, deixa bem claro que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se torna excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Né? Bem, nesse período de pandemia, a perda de um emprego, né, a pandemia por si só ela já é um acontecimento extraordinário que é imprevisível, que a gente não consegue dosar, prever, controlar. Né? A gente vai ter que passar por esse tempo que fala de pico, né, de contágio, para depois as pessoas adquirirem os anticorpos e ficarem imunes a essa doença. Bem, mas o impacto disso, como está tendo, entramos não vou falar que lockdown, mas um semi-lockdown, o comércio agora tem um momento fechado, isolamento social, comércios, alguns totalmente fechados, outros parcialmente fechados, então faz com que o empresário ele perde um pouco da sua receita. E com isso é uma cadeia ali... É um efeito dominó. Um efeito cascata. Isso, uma cadeia de efeito cascata. Então a gente acaba, o empresário, o pequeno e médio empresário, ele acaba sofrendo com maior efeito esses impactos que geram as demissões. Né? Isso faz com que as pessoas percam o seu controle financeiro e ela acaba buscando uma alternativa para quitar os seus débitos perante seus credores. Bem, mas e a instituição financeira? A regra é que, por causa dessa pandemia, os contratos bancários eles estão automaticamente prorrogados? Não, eles não são automaticamente prorrogados, até porque, como eu disse, a maioria das operações financeiras são firmadas por cédula de crédito bancário e ela por si só é um título líquido certo e exigível. Se a pessoa simplesmente deixar de pagar e não fizer nenhum contato com a instituição financeira, ele vai ficar inadimplente, vai para o seu nome escrito nos órgãos de proteção de crédito e, consequentemente, lá na frente vai ter, se for uma operação que tem a garantia, como financiamento de veículo, financiamento de imóvel, ele vai ter ali o seu contrato, a sua dívida executada ou sua garantia real. A garantia real, o banco pode ser penhorado, pode ser isso. Sofrer medida restritiva. E é importante lembrar que pode ser executado, a gente vê que não está tendo a enxurrada de ações e execuções, né, que a gente inclusive trabalha nesse ramo. Muitos até
pensando porque o judiciário está parado, mas o judiciário já retornou suas atividades, né, de maneira virtual, inclusive tendo sessões de julgamento aí via remoto, via conferência, algumas audiências inclusive também sendo feitas, mas para uma execução bancária e com o título certo e exequível, pode de maneira digital mesmo a pessoa ter o perigo aí de ter um bem, né, restrito. Então é importante fazer essa pactuação. A gente vê que inclusive alguns bancos, né, tá fazendo bastante campanha de prorrogações, e aí as pessoas não ficarem esperando uma medida judicial, uma medida restritiva no seu bem de garantia ou de outros bens ali para ter penhorado, uma vez aí que já tem uma flexibilização para prorrogação. Mas importante já colocar, né, doutor, que não tem perdão da dívida, né? As pessoas, muita gente pensa que por conta da calamidade, pelo decreto aí federal, estadual e municipal, que as pessoas não vão ter que pagar a sua dívida bancária. Mas a coisa que a gente tem aqui é uma flexibilização e uma relativização para repactuação dos contratos e que podem ser prorrogados, mas isso tem que ser provocado. A pessoa que está sentindo necessidade disso tem que ir lá provocar o banco e trazer essa discussão. E isso não se dá automaticamente, é isso daí? Isso. A cédula de crédito bancário, como eu disse, é título líquido certo e exigível, né? Então acaba... Qual que é o único meio de você fazer com que os efeitos desse título seja prorrogado ou modificado? Somente por meio de aditamento, né? Ah, mas como é que tá sendo feito? No caso, a Febraban já disponibilizou no site dela, é público, que o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander fizeram, diante de todo esse sistema de pandemia, né, causado pela pandemia, o impacto disso no sistema financeiro, para evitar, né, o impacto direto, ou seja, a inadimplência. Ele criou alguns requisitos, né, a pessoa tem que estar em dia, ou tem que estar com inadimplência até 60 dias. Então buscar os seus gerentes para fazer a prorrogação das suas operações. Qual que é o prazo que esses bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander, o prazo máximo que eles estão aderindo? Até 60 dias. Mais que isso não se tem conhecimento, né? Mas na verdade toda essa parte de prorrogação de operação de crédito vai muito também o quê? Da reciprocidade do cliente para a constituição financeira. A instituição financeira, se o cliente é uma pessoa que sempre paga em dia, então provavelmente a instituição financeira ela vai ter aquela flexibilidade, vai atender os clientes, aqueles clientes, para que eles prorroguem suas operações. Cada caso é um caso, né, doutor? Isso mesmo, cada caso é um caso. Tenho conhecimento também que algumas cooperativas de crédito, algumas fizeram a prorrogação automática, né? A regra foi a prorrogação automática, umas de até 90 dias, que inclusive somente entrava em contato com o cliente por meio de e-mail, SMS, para ele confirmar e fazer depois a assinatura do instrumento de aditamento desse contrato, né? Outros sistemas, eles estavam fazendo o procedimento padrão, que no meu ponto de vista é o correto. Se a cédula de crédito, a lei 10.931 deixa bem claro, a cédula de crédito bancária ela pode ser aditada, e ela é aditada por meio de aditivo contratual. Essa aditada, só para esclarecer para o pessoal, é uma cláusula aditiva ali do contrato, é uma revisão do contrato que vai repactuar ali o contrato originário. Parte do contrato. Mas no caso, nesse período de pandemia, estamos falando de prorrogação de dívida, de aditamento contratual. O que seria lícito as instituições financeiras fazerem, que eu vejo, no meu ponto de vista, não estão fugindo? É manter as mesmas condições de contrato. Simplesmente o que eles estão fazendo é pegando esse valor que era devido, digamos, no mês de junho e julho, eles estão ou diluindo no montante ainda
que vem a ser liquidado, ou eles vão jogar lá para o final da operação. Na verdade está prorrogando, né? Está estendendo o prazo. É igual algumas escolas também estão colocando essa situação, e questão de consumo também, de energia e tal. Doutor, só para agradecer a presença, nós estamos tendo bastante a presença de várias pessoas aí, que estou vendo aqui, ilustres, né? Nosso prefeitão aí, que a gente sempre fala nosso aqui, Valcir Casagrande de Sapezal, prestigiando. Nosso coronel Luiz Dias, um abraço Dias, também assistindo. Richard, nosso colega advogado. Dr. Arthur, também advogado. Gessi, que foi bancário de longa data aí no BEMAT ainda, né? Nosso amigo Elias também assistindo. Então agradeço a presença de todos. E aí qualquer coisa aí vocês podem também perguntar aqui. Dr. Molina está apto aqui, pronto para trabalhar hoje, para querer falar da gente aí, qualquer situação que apareça. Então vamos aproveitar a presença do Dr. Getúlio aqui. E o pessoal tiver alguma dúvida para a gente rebater aqui, podem ficar à vontade. Se tiver um problema de som aqui, estou vendo que alguns estão me mandando mensagem, só avisar também que a gente vai melhorando. Então, o nosso amigo Xontó também, um abraço, Xontó. Xontó é o cacique lá de Feliz Natal, nosso Iquipeng. Um abraço aí, Xontó. Vereador também lá na cidade de Feliz Natal. Então, doutor, apesar que você listou alguns bancos aí, mas nada impede que essa situação também seja flexibilizada para outros bancos privados, né? Essa questão de prorrogação. Essa questão de prorrogação, como eu disse, vai muito a questão da reciprocidade. Se o cliente ele é bom, o banco ele vai fazer a instituição financeira, de um modo geral. Quando a gente fala de instituição financeira, a gente abrange tanto os bancos comerciais como as cooperativas de crédito. Hoje em dia é utilizado o termo cooperativa financeira. Ele analisa muito a reciprocidade do cliente. Se é um cliente que paga as obrigações em dia, se é um cliente que contrata bastante com a instituição financeira, que paga as suas contas habituais, energia, água, telefone, os boletos, então, e gera aquele movimento em sua conta corrente, então provavelmente esse cliente ele tem uma reciprocidade muito boa com a instituição financeira e provavelmente o pedido dela vai ser atendido. Chegou uma pergunta aqui, doutor, já vou fazer, apesar que o doutor já vai falar mais na frente, mas já vamos adiantar aqui para responder o pessoal. Os contratos firmados com as taxas no início da pandemia podem ser revistos judicialmente? Olha, a revisão de contrato no que tange a taxa, né, eu como advogado, eu não recomendo. Por quê? Primeiramente, hoje em dia, as instituições financeiras trabalham com juros conforme orientação do Banco Central, que é quem ordena o Sistema Financeiro Nacional, né? Então toda a taxa de juros que o cliente tem acesso lá, ele tem ciência previamente, né? Então ele não pode alegar por causa da pandemia que ele vai buscar o judiciário para questionar a taxa. Agora, se for abusivo esse valor de taxa, né? Tiver fora do valor de mercado, aí cabe consideração, né? O que é muito difícil, porque a primeira coisa que você deve verificar quando se fala em revisão de contrato, tá? Se aquele contrato não foi firmado nas condições apresentadas. Vou dar um exemplo. O que uma pessoa, quando ela vai buscar um crédito, né? Quais são os documentos que são gerados? A pessoa leva a documentação dela, atualizada, que é o documento de identidade, comprovante de renda, geralmente esse comprovante de renda dos 3 últimos meses, um comprovante de endereço. A instituição financeira, ela faz o preenchimento da proposta e monta o dossiê de crédito. Esse dossiê de crédito, hoje em dia, não fica mais... Existem dentro das instituições financeiras as alçadas de crédito, né? O gerente ele tem uma alçada, um comitê ele tem uma alçada, né? Então ele acaba, como diz,
fugiu uma palavra aqui agora, ele acaba fazendo com que ele acaba tendo conhecimento das condições da operação antes da contratação, antes de que for gerada a cédula de crédito bancário. Entendi. Tá. O doutor, um abraço aí, doutor Felipe Monteiro, sempre nos assistindo. Um abração. Pessoal, essa situação toda da prorrogação de dívida, né? O doutor já falou aqui que ela não é automática, né? Não é automática. Então, doutor, só para esclarecer melhor, como que é que a pessoa deve se dirigir para solicitar essa prorrogação? E aí já respondendo uma pergunta aqui, e se o banco não fizer livremente aí essa prorrogação, pode ser ajuizada essa questão? Pode. Tem que analisar cada caso. Primeiramente, o banco ele não pode, como credor, ele não pode receber de forma diferente do que foi pactuado. Esse é um princípio básico também que está estipulado no Código Civil. Mas, digamos, o Getúlio ele tem uma renda, né, X, né? E ele, com toda essa situação de pandemia, ele perde o emprego dele, perde a renda e não tem como saldar as suas obrigações. O que no primeiro momento ele vai fazer? Ele vai buscar os credores dele, dentre eles a instituição financeira, vai buscar o conhecimento de como funciona isso, né? Que no caso, a maioria dos bancos, qual que é a primeira coisa que você faz? Você entra, não vai nem presencial, você vai pelo meio dos canais de atendimento, internet banking, todas essas plataformas, ou o saque, você liga, faz o requerimento da prorrogação dessa operação e quais as condições que você se propõe a pagar. Ele vai analisar e vai te dar resposta se positivo ou não, né? Mas eu posso ajuizar? Eu vejo da seguinte forma: pode ajuizar, mas num período desse não é aconselhável. Por quê? Porque numa situação dessa, a instituição financeira ela tem muito mais um poder financeiro, né? Se a pessoa não tem condições de honrar o compromisso dela, provavelmente ela não vai ter condições de arcar ali com as custas do advogado e também com as custas da justiça. Se for uma pessoa que tem um padrão de renda alta, provavelmente ela não vai conseguir justiça gratuita e a ação dela por si só não vai nem prosseguir, não vai ter nem despacho depois para citação. Maravilha. Um abraço aí, Zica. Já estava sentindo falta sua, pô. Faz tempo que você não tá nos acompanhando aqui. Eu acho que acabou a internet em Coniza, pô. Fala pra gente aí que a gente melhora. Faz quase 3 segunda-feira que eu não te vejo aqui. Feliz por te ver aqui, meu amigo. Nosso cacique Aguinaldo de Pochorel, futuro vereador aí, um abraço. Pochorel, cidade da minha mãe, um abraço para todo mundo de lá. Pessoal, doutor, e essas medidas anunciadas pelos bancos, elas são válidas para qualquer tipo de dívida? Não. Ela só é válida para as operações, pelos contratos firmados para aquisição de bens. Vamos dar um exemplo. Contrato de financiamento de veículo, contrato de financiamento de imóvel. Os empréstimos em si, no meu ponto de vista, ele também se enquadra, porque você faz a operação de crédito, você contrai o empréstimo, você paga as parcelas mensalmente lá, conforme pactuado. Mas toda essa elas não se enquadram. Os boletos de consumo, né? Água, energia, telefone, os tributos, até porque para suspensão de tributo é lei própria. No caso, nós tivemos aqui no estado de Mato Grosso prorrogação dos IPVA, a prorrogação dos IPVAs, que o governo de Mato Grosso ficou bastante sensível no que tange a população do nosso estado, né? Fundo de garantia também, fundo de garantia, não
essa prorrogação não vincula os limites de cheque especial e nem cartão de crédito. Por quê? Porque o limite de cheque especial você utiliza, você tem que cobrir. A partir do momento que você pede, você não tem como fazer uma prorrogação. Tá? Se você atingir o limite, você pode deixar de pagar e vai pagar os juros por utilização nesse período. Mas o que você pode fazer é o quê? É você renegociar essa dívida. Só que a partir do momento que você faz a renegociação do limite de cheque especial e do cartão de crédito, provavelmente você não vai ter mais esse produto disponível para você até que você faça a quitação dessa repactuação. Tá. Dr. Felipe Monteiro está perguntando aqui. Vou resumir a pergunta dele que eu entendi. Você fez uma contratação no cartão de crédito com juros maior antes da pandemia. E durante a pandemia agora, o cartão de crédito, a operadora de crédito, ela diminuiu os juros da contratação. Pode rever essa situação para entrar nessa relação menor agora? Não, isso daí teoricamente seria, no meu ponto de vista também, a não observância da boa-fé objetiva. Tá? Porque a partir do momento, como eu disse anteriormente, que você contrata sabendo as condições da operação e você, simplesmente do fato que os juros baixou, você entrar com uma medida para baixar, no meu ponto de vista, isso é a quebra da boa-fé objetiva. Aí a questão também da relação contratual, né? Da relação contratual. Ninguém previa, né? Ninguém. Então a pandemia ela aconteceu sem previsão nenhuma. Tem decreto, inclusive o governamental, que reconhece como força maior. Então não tinha previsão. Então não há por que rever as relações do passado. Não. Nesse caso, qual que seria a orientação? Que se chegasse uma situação no meu escritório aqui, uma pessoa que contratou uma operação por X juros e hoje em dia o juros está menor. X menos. Chegar no gerente dela, né, e falar, olha, eu tenho um relacionamento bom, eu vi que os juros baixou. É a mesma situação que ocorre com as pessoas que fazem empréstimo consignado. Vou dar um exemplo. A minha mãe é servidora aposentada. Ela, como a maioria dos servidores públicos, ela tem empréstimo consignado. Quando tem a diminuição dos juros do empréstimo consignado, ela vai lá, faz a renegociação, a repactuação da operação com juros menor, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Faz a repactuação com juros menor e acaba ainda sobrando um troco. Na verdade é a renegociação de dívida, né, doutor? Isso, é repactuação e renegociação. Explica pra gente melhor então aqui, que tem gente ainda que não entendeu. O que é essa renegociação de dívidas aí? Renegociação de dívida é a partir do momento que você agrupa uma série de contratos que geralmente estão inadimplentes, tá? Para você ter mais prazo, tá? E melhores condições para você saldar sua dívida. Tá? Essa é a renegociação. Mas o que a gente geralmente vê nessa renegociação? O que foi que eu disse aqui, que eu dei o exemplo de empréstimo consignado. Geralmente vê o que? Prazo, carência, quantidade de parcela, taxa de juros. Tá? Essa renegociação, ela extingue totalmente o contrato anterior. Né? Já no caso da prorrogação, não. A prorrogação nada mais é do que um aditivo contratual que você vai prorrogar, geralmente prazo, condições de pagamento, essas coisas. E nessa questão da pandemia que a gente está vivendo, e a gente vê bastante essas renegociações sendo feitas por meio de telemarketing, né? Por meio de telefone, ou por meio até da digital, pelos aplicativos, pelos caixas eletrônicos, pelo computador. Tem validade essa renegociação? Tem validade. A lei 10.931, que rege a cédula de crédito bancário, que é o título utilizado por, eu não vou falar unanimidade por todos os, o universo é muito grande, mas cédula de crédito bancário é o principal instrumento que a instituição financeira usa para concessão de crédito, para a formulação de suas operações financeiras com seus clientes. Então o que acontece? Ela teve uma alteração
possibilitando como se fosse uma certificação digital, a escrituração, por meio de escrituração digital. Né? Então, a partir a cédula de crédito bancário, ela é gerada pelo sistema do banco, da instituição financeira, e ele passa para o cliente as condições e simplesmente o cliente vai lá e dá um aceite, ou seja, esse aceite pode ser por meio de certificado digital ou pode ser também por outros meios que fique claro a manifestação de vontade dele em contratar aquela operação. Então isso daí é válido. Então, a partir do momento que a instituição financeira manda um SMS para você falando: olha, Getúlio Oliveira, você tem uma operação comigo e estou te dando prazo para você prorrogar, para você não pagar as parcelas de junho e julho. Eu dou lá um ok, concordo. A partir do momento que ele tem no cadastro dele lá os meus dados, tanto os dados pessoais como os dados de telefone, essas coisas, a partir do momento que a sua negociação é válida. A minha é validada. Então, a certificação por meio de senha, por meio de certificação digital, aplicativo, internet banking, SMS é válido. Então, tá aí respondendo a pergunta. Olha aí, dona Tati nos acompanhando no Instagram. Tati, fica tranquila que o Molina tá aqui. Ele não saiu, ele não tá participando, mas ele tá aqui. Não precisa brigar com ele hoje, tá bom? Tá nos ajudando aqui. É o pai dele, né, Tati? É o pai dele que tá aqui. Ele tem que prestigiar, senão depois ele fica chorando. Pessoal, agradeço aí a presença de todos. Bastante gente entrando. Os amigos do Senar, Lino, nobre corintiano, grande jogador de futebol, meu amigo João Vargas nos assistindo, todo mundo nos acompanhando. Peço aí para dar uma clicadinha no curtir aí, no coraçãozinho do Insta, na curtida do Facebook, os comentários que nós estamos fazendo, para ir aumentando aí a divulgação da nossa live. E lembrando de novo, toda segunda-feira às 20 horas, nesse mesmo bate-canal. Já entendi. Pessoal, entrar aqui pra gente assistir aí vários canais aí que a gente tem para chegar a informação, principalmente na época de pandemia aqui, que nós vamos estar continuando fazendo essas lives aí para vocês. E aí os assuntos interessantes vão colocando aqui, que as ideias que vão tendo a gente também vai colocando. Mandar um abraço também pro pessoal de Corumbá que serviu com a gente, Wagner Ramos, Vinícius, vários ex-combatentes aí nos acompanhando aqui na live também. Um abraço aí de coração. Serginho Lader também, um abraço. E vamos responder mais uma pergunta aqui, doutor. Quando uma instituição financeira acredita um empréstimo consignado em conta corrente, sem anuência do cliente, qual a atitude que deve ser tomada? Bem, nos casos como questionado aqui pela nossa amiga Gessi, amiga e cliente, primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que procurar a instituição financeira, tá? E fazer uma manifestação formal, informando de que aquela operação, que aquele crédito foi realizado em sua conta corrente sem sua anuência. A partir do momento que ela faz isso daí, a instituição financeira ela é obrigada simplesmente a debitar esse valor sem cobrar juros nenhum. Ah, mas eu busquei a instituição financeira e ela não atendeu o meu pedido. Aí, nesse caso, você deve buscar um advogado de sua confiança e buscar as medidas judiciais cabíveis. Essa questão também de relação bancária, ela é passível aí de atuação dos PROCONs municipais e estaduais? Sim, as relações entre as instituições financeiras e seus clientes, e também as cooperativas de crédito e seus associados, embora nessa segunda citação minha aí, por mais que tenha um vínculo associativo, são relações de consumo, porque o cliente vai lá e adere ali e contrata a prestação de serviços bancários. O que é? Movimentação de talonário de cheque, movimentação de conta corrente,
aquisição de produtos e serviços. Maravilha. Doutor, então pelo que eu entendi aqui, a única situação modificativa aí da relação na pandemia são essas prorrogações e negociações, né? Isso. Mas o que o doutor vê aqui, e eu sei que a gente debateu um pouco hoje à tarde, a questão desses projetos de lei que está tramitando no Congresso hoje. Você concorda, não concorda? O que dá para aproveitar ali? Eu sei que já está para a sanção do nosso presidente. O que ali vale a pena e o que não vale a pena ali, na opinião do doutor? Bem, no meu ponto de vista, a formulação de uma legislação para garantir a estabilidade do sistema financeiro no que tange as obrigações firmadas por operações de crédito, né? Então ali eu vejo que é válida. Porém, como a gente tem ciência no nosso mundo, né, sempre é um projeto que sempre tem que ser bem estudado para não trazer impacto diretamente. Vamos dar um exemplo. Na época que surgiu as ações revisionais de veículo, né? Teve muita gente que conseguiu, mas desde o início eu sempre fui uma pessoa que tive um posicionamento um pouco atrás, porque a pessoa tinha conhecimento daquela condição contratual, né? Na maioria das vezes, as pessoas tinham conhecimento e simplesmente deixavam de pagar uma, duas, três, quatro parcelas quando a instituição financeira entrava com uma ação de busca e apreensão, a pessoa entrava com a revisional, né? Então isso aí é a não observância do princípio da boa-fé objetiva. Mas, no caso, o Congresso Nacional, nós temos nossas autoridades lá formulando leis para esse período de pandemia. É válido desde que nós, cidadãos, saibamos utilizar essas regras não só para proveito próprio, mas sim para benefício próprio e benefício para a sociedade. Para quem não sabe, essa lei é uma PL, que é um projeto de lei, tramitou no Congresso, passou na Câmara, houve um substitutivo integral no Senado, houve algumas modificações, uns vetos, vamos dizer assim, e aí foi aprovado no Senado e está na mesa do presidente para ser sancionado ou não, né? Algumas críticas por conta da tramitação, alguns repasses que tem para motorista de táxi, de aplicativo, que é retido pela empresa, né? Aquele percentual de 15%. Foi tratado também a questão dos prazos processuais, né? A decadência e prescrição. Para quem não sabe o que é decadência e prescrição, mas de forma bem simples aqui, sem judisqueio, é aquele prazo que o cliente ali, estamos falando de relação de consumo bancário, ou o próprio banco de executar o devedor, de ele ingressar em juízo para rever aquele direito. Então, por conta da pandemia, está querendo ter essa suspensão para que não conte esse prazo desde março até quando perdurar aí a pandemia, que é meados de outubro, salvo engano, está na lei. No caso, inclusive tem uma regra que foi perguntada se eu não me engano, pelo Dr. Felipe, né? Aqui deixa bem claro, no artigo 6º desse projeto de lei, as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus, Covid-19, nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. Ou seja, as pactuações realizadas antes desse período, por mais que tenha juros maiores, ele não pode ser alvo de efeito retroativo. Isso daí até para uma questão jurídica, né? Segurança jurídica da relação. Então é bastante interessante esse projeto de lei, a gente leu bastante hoje. Fala inclusive algumas questões de locações, prazo para uso capião. Então é uma lei ali que altera as relações privadas durante a pandemia, né?
Vamos aguardar, está na mão do presidente, né? Se o presidente sancionar essa lei ou tiver algum veto, a gente, e já deixa o convite aberto aqui, doutor, para a gente fazer uma nova live só para tratar dessa questão, que muda muita coisa, inclusive a reeleição sindical, condominial também tem algumas alterações. Então é um projeto de lei interessante que vai ter impacto e os efeitos aí na relação privada, né? Principalmente civil e de consumidor, que vai ser interessante a gente debater. Não tem mais nenhuma pergunta aqui, vamos ver. Adriano, um abraço, Adriano. Manda um abraço para Reilas e para Pietra. Bom ver vocês aqui também. Pessoal, nós estamos aqui praticamente encerrando o nosso tempo. Nosso amigo Laurinho Morrone, lembra o Morrone? Opa! Soldado nosso lá do 17 Befron. 2 grandes oficiais do 17 Befron, que tive o prazer de trabalhar, ótimos profissionais. Obrigado, Morrone. Grande tempo de 17 Befron, né? Mas é aí que forjou um pouco da gente, né? E espero aí que continuamos, né? Sendo ótimos profissionais agora no ramo jurídico. Não sei não, né? Estamos tentando, estamos trabalhando para manter o mesmo padrão, Morrone. Um abraço a todos aí de Corumbá. Pessoal, nós temos mais alguns minutos para que a live não caia, que são minutos, né? Vamos deixar aqui à disposição para responder a pergunta de mais alguém. Mas, doutor, enquanto não chega, vou passar a palavra para você aqui para as nossas considerações finais já, que nós já temos apenas 3 minutinhos para encerrar nossa live. Bem, primeiramente agradecer a todos que assistiram essa live. Rafael Molina, que trabalha com a gente no dia a dia do nosso escritório, buscando sempre a melhor resolução dos problemas dos nossos clientes, né? E também, às vezes até temos algumas situações aqui que nós prezamos pela lealdade contratual, pela lealdade à verdade dos fatos, e que se o cliente ele tem direito, a gente fala para ele. Se ele não tem direito, a gente também fala para ele. Muitas vezes nós não falamos o que o cliente quer ouvir. Muitas vezes nós falamos o que o cliente precisa ouvir e, diante da concordância dele, tomar essas medidas para que ele obtenha êxito nos anseios dele. Bom, pessoal, então estamos terminando mais uma live aí. Agradeço a presença maciça de todos, pessoal compartilhando, curtindo, comentando, né, participando das nossas lives. Nosso amigo Iago entrou agora, Francis lá de Nova Chamantina, um abraço. Lembrar sempre essa situação que a gente colocou, né? A boa fé objetiva, né? A flexibilidade que a gente tem que ter durante essa pandemia. É um momento muito sensível que nós estamos passando. Eu desde o início, doutor, eu venho falando que o que mais me preocupa, não que seja ter que ter uma atenção para a questão biológica, da questão da doença em si. Lógico que a gente está vendo aí várias pessoas falecendo. Ontem tivemos aí, né, uma perda grande aí do nosso amigo Rafael Necubo. Meus sinceros sentimentos, Rafael. Nós estamos junto contigo aí. A gente lutou com você até na hora que pôde. Tivemos juntos aí. Hoje foi o enterro da sua mãe. Então, meus pêsames, meus sinceros sentimentos. Pessoas das quais a gente tem um profundo carinho. Toda a nossa equipe aqui do escritório OH. Então, a gente sente essas perdas que nós estamos tendo. Mas não podemos deixar de se preocupar e até de se prevenir dessa segunda onda que vai vir por conta dessa pandemia, que é a questão da economia, um estado de exceção que já está tendo, né? Nós estamos discutindo aí a relação de consumidor, a gente tem debatido muito, inclusive na Assembleia, lá no trabalho de assessoria que a gente faz, respondendo inclusive o público na questão dos descontos com as escolas, é justo, não é justo? E eu sempre falo que esse momento agora é o momento de flexibilizar. É um momento que a gente tem que ter a boa fé e não tentar aquela coisa que infelizmente o brasileiro tem, de querer sair ganhando da situação. Um oportunismo barato, um oportunismo que ninguém vai sair ganhando, né?
A gente que atua muito aqui no direito do trabalho, a gente tem falado isso, né? Algumas coisas ali tem que ceder no momento, tem que ter a boa fé, parar de querer ganhar em cima de qualquer circunstância que vem, né? Eu acho que fica até feio aí nível internacional, nosso governo tentando fazer alguns auxílios e pessoas se aproveitando com os dados, até pela simplicidade e a desburocratização que a gente sempre cobra para que não tenha, mas quando não tem essa burocracia, a gente vê que vem os espertalhões e quer ganhar em cima. E aí, novamente, aquelas pessoas com boas intenções, que realmente precisam, os necessitados, acabam sendo prejudicados com o aumento da burocracia, né? De questões ali que o momento não dá para ter presencial, inclusive, mas que infelizmente o gestor público ele acaba tendo que colocar como ferramenta, porque senão a população ela vem se aproveitando da situação. E aqui nessa situação de hoje que a gente está colocando também, acontece isso, né? A própria pergunta que fizeram aqui, de aproveitar a situação, de ter informações de dado bancário, a pessoa ensejar já de fazer um empréstimo compulsório e esperar ver se o consumidor vai deixar aquele empréstimo acontecer consignado, né? Ou de colocar um limite maior no crédito especial, no cheque especial, ou dar um cartão de crédito com limite maior que ele tem para aproveitar numa situação, são coisas que a gente está debatendo que não aconteça nesse momento jurídico. E aí, se acontece, infelizmente o nosso judiciário também não está no ritmo normal, né? Então por isso que a gente pede essa boa fé, essa parte aí legítima para a gente passar juntos dessa crise que é de todos, é uma luta de todos, não é uma luta de uma, duas ou três segmentos para acontecer. Pessoal, um minutinho então, um abraço a todos, até a próxima segunda às 20 horas, nesses canais de sempre, nosso Instagram, nosso perfil no Facebook. Curtam também nossa página lá, Carlos Hayashida, uma página bacana, a gente está sempre compartilhando informações nas áreas de atuações nossa. Acompanhe também o Instagram da OH Advocacia, tá lá eu e o Dr. Getúlio, Dr. Molina, Dr. S, sempre passando notícia interessante para vocês. E aqueles que já acompanham a nossa vivência aqui no nosso perfil, continuem nos acompanhando e divulgando aí os assuntos que é de interesse para toda a sociedade, e é esse o grande objetivo nosso. Nesse período, o mínimo que a gente pode fazer, retribuir aqueles que nos seguem, passando informação nesse momento importante. Então, pessoal, um abraço a todos, até a próxima segunda e boa noite. Obrigado, boa noite. Foi, doutor, certinho, uma hora.